Minha diretoria, o Corinthians está escolhendo Antônio Oliveira para ser o próximo treinador do Corinthians. Treinador que era do Cuiabá, que fez um bom trabalho nesse Campeonato Brasileiro. É um treinador de 41 anos, tá mais novo que eu, imagina. Mas, porra, é uma aposta. Eu gosto de apostas, cara. Eu gosto quando você pega um treinador começando e coloca o cara lá para ver o que vai dar e tal. Eu acho legal. Mas não se trata de uma aposta necessariamente, por exemplo, como o São Paulo fez com o Carpini. O São Paulo pegou um treinador que nos últimos 3 trabalhos dele ele veio muito bem. O Carpini é um treinador, o Antônio é um treinador que ele não, né, ele fez esse bom trabalho no Cuiabá, mas antes disso ele passou por alguns outros clubes do Brasil e não deu muito certo. Então eu acho que ele é um pouco menos na teoria, no discurso, na carreira, né, nos números, ele é um pouco menos promissor no momento, que pode ser como o Abel Ferreira, quando chegou também era técnico do PAOK, ninguém sabia quem era e virou no que virou. Então, né, o Corinthians com certeza tem algumas informações aí, através de outras pessoas trabalhando com ele, o Paulo, o Autuari trabalhou com ele, então, com certeza pessoas do futebol já consultaram, o Gesualdo no Santos, né, outras pessoas viram ele trabalhar no Santos, no Curitiba, então, com certeza o Corinthians consultou tudo isso para saber quem está contratando. Se for por medo da repercussão do Cuca, o que eu consideravelmente tenho fé. Por quê? Porque claro que neste momento no futebol brasileiro, qualquer grande clube que perder o seu treinador, o nome mais interessante, desempregado, disparado é o Cuca, né? Provavelmente o Corinthians não teve o culhão lá de falar, não, vou peitar, vou botar e se for do que as pessoas vão falar, porque é isso. Que eu falei no vídeo anterior aqui, tem decisões que você tem que tomar na vida e tem que bancar e foda-se o que os outros vão falar e depois você mostra se você tinha razão ou não. Mas nem todo mundo está disposto a fazer isso. Eu contrataria o Cuca. Eu acho que você não pode deixar um técnico do nível do Cuca no mercado e correr riscos se você sabe que você tem um elenco bem limitado, né? Que você vai precisar de muita convicção na comissão técnica e você tem um elenco muito limitado e um treinador que você não sabe o que ele vai te entregar. Pode ser que ele seja a salvação, mas também pode ser uma tragédia. E aí, quando você perceber, você está lá no zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, eu teria contratado o Cuca. Não tendo o Cuca, o nome do Antônio te agrada? Me agrada. Acho um risco legal de correr. É melhor do que você ir buscar um treinador que ninguém sabe quem é, pelo menos já está um pouco mais habituado aqui no Brasil, já trabalhou alguns anos aqui, né? Já sabe como é que a banda toca aqui, não vai chegar lá e reclamar, não, porque coletivo, pá, porque não tem estrutura, porque não sei o que, já sabe o que está acontecendo, sabe como é que a banda toca, sabe que o salário vai atrasar, tá tudo certo. Já sabe que vai ter que comprar um carro blindado, enfim, já se acostumou com o Brasil. Agora, os problemas do Corinthians não vão parar, evidentemente, na chegada do Antônio. E também não vão brecar a fúria do torcedor, muito menos a dúvida. Você coloca ali um Cuca, um Felipão, um cara com nome, você ganha com a torcida ali 1-2 meses do tipo, ó, espera que o cara é pica, a gente sabe que o cara é pica. Se ele não resolver, talvez o problema seja a gente. Mas, né... vamos cobrar do jogador, da diretoria, mas a gente sabe que o treinador é muito bom. Como o treinador é uma dúvida, então fica aquela coisa de que qualquer jogo que o Corinthians perder, obviamente, de novo vai vir toda a pressão de falar, porra, caralho, tira o cara, bota fulano e tal, não sei o que, e aí o Corinthians pode ter uma pressão a mais. Eu não acho que neste momento do Corinthians, com toda a pressão que é o Corinthians, com o elenco limitado que o Corinthians tem, com as trapalhadas que a diretoria nova está fazendo, com todo esse ambiente criado no entorno do Corinthians, que é muito, como é que eu vou colocar? Que é muito ajuizado você correr esse tipo de risco. Mas todo chute dado do meio de campo, que é o que o Corinthians está fazendo, ele pode virar um golaço. O Abel Ferreira virou um golaço. Nem era a primeira opção do Palmeiras, o Palmeiras tinha 4, 5 nomes na frente dele, sobrou o Abel lá no PAOK, eles foram buscar, acabou acertando um chute do meio da rua e fazendo um puta gol de placa. Pode acontecer? Pode. Mas 90%, 95% das vezes você chuta a bola do meio de campo, a bola não vai nem no gol. Né? Então, a gente tem que trabalhar com estatística. A possibilidade de você fazer algo incrível, ela existe só quando você tenta algo que ninguém está tentando, mas a possibilidade de isso dar errado é muito maior do que de dar certo. Então, o Corinthians sabe o que ele está fazendo, né? O Corinthians sabe quem ele está buscando. Tenho certeza que o Corinthians não é idiota de... liga lá pro cara e manda vir. Não, ele pesquisou, sabe quem é e tal. Como tenho certeza que o Corinthians só não contratou o Cuca por medo. Né? Acho que são duas coisas que não são muito difíceis de você concluir. Dito isso, a parte do medo também chega na questão do Antônio. Por quê? Porque o medo da diretoria em contratar o Cuca ou de tomar uma posição nesse sentido e tal, ele indica o quê? Que a mesma diretoria também tem uma relação com o torcedor de que se as coisas não estiverem bem e ele cobrar, e ele fizer barulho e tal, o Antônio também não vai ter garantia nenhuma.
Então, claro que o Antônio não pode negar, né? Eu faço essa crítica às vezes ao Vojvoda daqui, não vou fazer o Antônio. O Antônio tem que largar Cuiabá, qualquer coisa, para assumir o Corinthians, é uma proposta, né? Porra, você está saindo do Cuiabá para ir pro Corinthians. E bem como o Mano disse, né? Tomara que ele saiba, né? Como o Ranieri, que ele tá trocando o Cuiabá pelo Corinthians. Claro que ele sabe, claro que ele tem noção do tamanho absurdo que existe entre os dois clubes. Não tem nada a ver o que ele viveu até hoje aqui em Curitiba, Atlético Paranaense, com todo respeito e tal. Não tem nada a ver com o que ele viveu aqui até hoje. O Corinthians é outro brinquedo, né? Midiático, pressão, mídia internacional, a porra toda, enfim, é outro brinquedo. E vai ser um processo de reconstrução junto com a construção dele. Então são duas coisas que se o Corinthians consegue alinhar, se ele consegue convencer os caras, eu acho que com menos cobra, como esse ano tem menos jogadores mais velhos e tal, é um pouco mais fácil dele convencer os caras, e com a ajuda do Ranieri seguramente, do que ele chegar lá com um monte de cobra criada e falar assim, ó, eu sou um cara de 41 anos, tenho a mesma idade de vocês aqui, de alguns dos jogadores lá, e eu nunca ganhei nada e sou o técnico do Corinthians. Vai gerar desconfiança do caralho. Né? Não é esse papo, o jogador quando não gosta do treinador, ele derruba o treinador. É verdade, é verdade. Mas não derruba de sacanagem, não monta um esquema lá dentro e fala, vamos derrubar. Ele simplesmente começa a ele não acredita no cara, não compra o barulho do cara. Por isso que quem fala que no futebol o paizão, o psicológico, né, é o segundo plano, é um grande idiota. Na América do Sul, o paizão é o 01, o 02 é o plano tático. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é os caras jogarem por você, acreditarem no que você está mandando ele fazer. Isso é muito difícil no Brasil, na América do Sul toda, porque nós temos uma média do jogador de futebol, que é um cara pobre, sem formação, meio perdidão na vida, ele não tem aquela coisa de ser profissional pra caralho e tal, a maioria, né? Então quando você chega ali, se você tiver 3, 4 ali que são os melhores do time, que são meio vagabundo, que não compraram o teu barulho, esses caras vão te fuder. E eles vão te fuder de propósito, não, eles vão te fuder porque eu não vou jogar, não vou fazer o que você tá pedindo. E aí não vai funcionar porra nenhuma. Então, esse é o ponto 01, eu acho, da chegada de um treinador sem tanto renome, de um treinador que é novo e tal. É se os caras vão comprar o barulho dele ou não, e aí vai da capacidade dele de convencer os caras. O Abel conseguiu, num primeiro momento o Abel jogou lá no Palmeiras até um futebol feio, né? Mas para conseguir os resultados e ganhar credibilidade para depois poder fazer aquilo que ele realmente queria. E talvez seja o caso do Antônio saber que para ele trabalhar no Corinthians por um médio e longo prazo, no início ele vai ter que dar um jeito de começar a fazer o Corinthians parar de perder. Depois ele vai botar todas as convicções dele em prática. Mas de imediato o Corinthians é um time que a gente sabe, mediaticamente, o Corinthians não pode estar perdendo. O treinador não se segura no cargo. Boa sorte para o Antônio, para o Corinthians e vamos que vamos.